Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tava acompanhando a live com a Tereza? Sim, estava acompanhando, maravilhosa, né? Aí passa tão rápido, é muito É, assunto e vai surgindo. é verdade, a doutora Teresa é especial mesmo. Eu gosto muito de escutá-la falando. Vocês também trabalham assim, tem pacientes em comum, né? Eu, Temos por exemplo. alguns, temos alguns. Ah, legal. Bom, como a gente já entrou aí no papel da psiquiatra, né, dentro da depressão, Sim, vamos entrar então no trabalho do psicólogo. É muito importante a psicoterapia no tratamento da depressão, né? Até porque só o remédio eu penso que resolve muita coisa, mas não vai resolver definitivamente, porque eu penso que a gente tem que remexer nas causas, né, dessa depressão e nada como uma profissional para isso. Às vezes a gente acha que tendo alguém perto que a gente conversa, que a gente pode se abrir, aquilo já vai resolver. Mas o profissional, né, tem todos os caminhos para chegar realmente, né, no que é necessário e também ajudar o paciente a encontrar uma solução para aquilo, né? Então, qual que é a importância da psicoterapia na depressão? quero te agradecer, Marina, pelo Ah, eu convite que primeiro, agradeço. né? Pela confiança. Quero mandar um oi para minha família, porque eu tenho que mandar oi, eles estão aqui, ó. Claro, bem-vindos todos. Eu dei bem-vindas antes para as pessoas da outra live, mas eu acho que estão entrando pessoas diferentes Sim, agora. pessoas. Eles estavam também, mas é que agora tem Ai, que comentário bom! aqui. Aí eu tenho que dar um oi, né? Sabe como é que é? Sim, com certeza. E eu estava aqui ouvindo, e como a doutora Tereza falou, né? A medicação ela é um dos fatores que vão auxiliar. E em muitos momentos as pessoas procuram ajuda já muito tarde, né? Por Aham. isso que acaba tendo esse olhar que é muito mais voltado para a medicação. Mas quando a gente pensa em psicoterapia, né, principalmente relacionada a essa situação de depressão ou qualquer outro transtorno, ou não, ou quando não existe algum diagnóstico necessariamente, né? Porque aqui nós estamos falando de depressão, mas a gente precisa é, também olhar desse ponto de vista, né? Que a psicoterapia ela se aplica a todas essas situações. A gente vai então olhar para o paciente, auxiliar ele para que ele possa entrar em contato com aquilo que adoeceu. Nós Uhum. podemos pensar que a depressão, obviamente, né, ela é multifatorial, ela pode ter componentes genéticos, ela pode ter fatores ambientais, mas em algum momento a pessoa passou a se relacionar com a dor ou com a dificuldade de uma forma diferente, né? E a gente não sabe em que momento exatamente isso aconteceu. Então, a psicoterapia, ela vem auxiliando nesse sentido, para que a pessoa possa olhar para si, possa olhar para sua dificuldade com a maneira como ela vem, não é se comportando, mas como ela vem sentindo, né? Como que a vida dela tem acontecido nesses últimos tempos, a partir de um diagnóstico, ou entender que aqueles sentimentos, a situação em que ela vive hoje tem a ver com um diagnóstico. Uhum. E às vezes até coisas mais antigas que a gente não lembra, a gente vai relembrando com a terapia, Sim, né? No meu sim. caso, nossa, eu não sabia de onde estavam vindo, assim, aquelas angústias, né? Aquelas Uhum. tristezas, aquela ansiedade. E eu sozinha não ia conseguir descobrir. Então, acho que é importante por isso, né? É Também. comum ouvir das pessoas quando elas vêm para psicoterapia, eu tenho depressão, mas eu não sei o que que acontece. Eu ouço muito assim, eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo, eu tenho uma vida boa, eu não tenho motivos para estar deprimida, né? Como se ter tudo fosse necessariamente uma condição para não adoecer. É, É muito, muito comum essa fala, né? E esse essas lembranças, isso que você fala, eu trabalho muito dessa forma, né? Eu gosto de ir lá atrás mesmo para entender como é que os padrões familiares foram estabelecidos, como é que você aprendeu a se relacionar com o mundo, como é que são os teus relacionamentos.
E aí, a partir daí, as coisas vão surgindo, né? A psicoterapia, essencialmente, ela é falar, é uma escuta qualificada, né? Alguém que vai ouvir aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo no momento, de uma forma que vai acontecer sem julgamento, sem uma opinião, sem uma intervenção, né? Não é algo da ordem de, eu acho que você precisa fazer determinada coisa, ou faça assim, ou isso que você está fazendo está errado, isso que você faz não é bom. Não, não, não funciona dessa forma, né? Funciona. Mesmo que você que você não fala. Porque eu vejo que às vezes você identifica, mas você vai conduzindo para que eu chegue naquela conclusão, né? Exatamente, exatamente, porque é o teu processo, né? Sim. E tem a ver com o tempo de cada um, como você falou antes, né? Preciso respeitar o teu tempo. Não posso induzir, dizer, Marina, o negócio é o seguinte, é isso, e né, como se fosse uma questão de informação, Dá né? Pura e vontade de perguntar, você já sabe, me fala aí, por favor. Não é pura e simplesmente didático, né? Eu falar, o que está acontecendo contigo é isso, isso, isso. Porque em muitos momentos você já sabe, né? Você tem um saber sobre você, né? Sim. Muito maior do que o meu saber sobre você, né? Claro. Ou do profissional. Mas é justamente à medida que você vai falando e você vai elaborando essas questões e algo vai Nossa, tendo vai fazendo muito sentido. vai tendo um novo significado. Tem um comentário aqui da Noemi. Faço tratamento psiquiátrico há 5 anos e meio. Meu médico nunca indicou psicoterapia. Eu falei besteira, não. Dá para fazer tratamento só com medicação? Oi? Conseguiu ver o que ela falou? Não. Faço tratamento psiquiátrico há 5 anos e meio e meu médico nunca indicou psicoterapia. Existe essa possibilidade? Olha, depende de como cada profissional trabalha, né? Eu entendo que a psiquiatria e a psicologia, né, a psicoterapia, elas não são concorrentes, elas são complementares, né? Não existe isso. Então, a minha conduta qual é? Sempre que eu identifico, né, essa necessidade, ou ainda, de repente não é, eu não tenho certeza, né? Eu acho que passa por uma depressão, eu acho que de repente essa pessoa pode ter alguma outra disfunção, eu faço encaminhamento. E nem todos os psiquiatras trabalham dessa forma. Eu vejo que eu sou formada, deixa eu ver, há uns 14 anos mais ou menos, né? Então lá no começo era muito, muito raro. Eu venho de uma cidade pequena, né? Então era muito raro esse tipo de troca. Hoje, muito mais. Agora precisa. Eu sugiro para essa pessoa que está perguntando que ela pergunte, né? Fala, olha, você nunca me indicou a psicoterapia, por quê? Perguntar, Né? né? A doutora Tereza Cristina falou, só com medicamentos meio impossível. E a própria Noemi falou, eu sinto que eu precisava, não sei por que não indicou. Pergunta para ele, então, né? Ou se sente vontade, procura uma psicóloga. Olha, ela está estudando psicologia. Sinto que deveria ter feito desde o começo. Tem que fazer. Tem que fazer. Ajuda Quem está muito. fazendo psicologia já é um indício. Só por escolher psicologia já é um indício. Faça terapia. Eu recebi uma pergunta aqui no privado. Eu penso que ainda era para Tereza, não sei. Estou passando por isso, mas tenho medo de fazer à distância. A distância funciona? O que tu acha, Clara? Fazer psicoterapia à distância, online? Sim, sim, com certeza, né? A gente precisa ampliar também o nosso olhar em relação a isso, né? Essa Claro. pandemia veio para mostrar isso, né? As novas formas aí de trabalho, de atendimento. Sem dúvida. Então, eu posso, de repente, né? Eu posso dar um exemplo. Talvez esse primeiro contato, né? Onde você vai conhecer, normalmente a gente se comunica por mensagem, é difícil uma ligação, mas liga, conversa com o profissional, né? Com o psicólogo e se permita essa experiência. Né? Pelo menos um primeiro atendimento, uma primeira sessão para ver como é que isso funciona, mas tem, sem dúvida, né, suprido em muito a necessidade que nós temos nos últimos tempos, aí, principalmente com a pandemia. Né? Eu posso dizer que hoje, pelo menos,
50% aí dos meus pacientes eu tenho atendido online. E tem funcionado muito bem. Pra mim tá sendo ótimo. Tô fazendo online desde o início e não... Pra mim não mudou nada do presencial, assim, sabe? Ficou Sim. uma coisa. Eu achei até que tinham mais pessoas fazendo. 50% ainda tá fazendo Ainda presencial. estou fazendo presencial. Bom, e quais são os sinais assim que você, como profissional, identifica no teu paciente para indicar para um psiquiatra? Assim, em que momento você acha que ele precisa realmente procurar um psiquiatra? Eu me baseio, né? Claro que a gente pode pensar nos critérios diagnósticos, né? Para todo transtorno mental existem critérios diagnósticos que precisam ser preenchidos. Eu não costumo ficar diagnosticando as pessoas, né? Dizendo, olha, você tem depressão, olha, você tem transtorno de ansiedade, né? Então, sempre que eu identifico que existe essa possibilidade, eu faço o encaminhamento para um psiquiatra, né? E explico, né, para o paciente. Falo, olha, eu percebo que você tem algumas características e acho que seria interessante você buscar esse tipo de ajuda. Em geral, as pessoas, hoje já melhorou muito, elas são realmente resistentes, né? Por isso que é importante, enquanto profissional, eu procuro fazer isso, né? Ter psiquiatras, referências, assim, pessoas que eu confio, que eu sei que essas pessoas vão ser bem atendidas, que elas serão acolhidas, né? Então, eu faço dessa forma e também quando eu identifico que existe a perda do prazer como algo central, né? Porque nem sempre a pessoa está triste, nem sempre ela está na cama, nem sempre ela desistiu de tudo. Mas eu percebo ali que existe uma perda de prazer em relação a boa parte das áreas da vida dela ou a todas as áreas da vida dela. Então, isso é algo bastante significativo e que me leva a fazer o encaminhamento. Mas, em geral, quando eu começo a perceber sintomas, né, compatíveis com critérios diagnósticos de transtornos, eu faço o encaminhamento. Ai, gente, e assim, pelo menos para mim, a terapia está sendo essencial, né? Eu me imagino só com o psiquiatra, né? E penso que os dois juntos é, assim, maravilhoso. Para mim, tá sendo incrível ter os dois profissionais. Até como eu estava falando com a doutora Tereza, tem esse atendimento mais humanizado, ela aprofunda no atendimento. Então, eu tenho, assim, duas visões. Eu até já comentei isso com a Suelen, né? Que a Suelen tem uma forma de conduzir e a Tereza tem outra. E para mim, elas se complementam, assim. É muito importante. Eu já recebi outras perguntas aqui. Tá. É a mesma ali, a Maíra. Vamos ver aqui. Ela sugeriu, mas acho que as pessoas em casa podem escutar a minha conversa. Tem isso, né? No Sim, consultório, eu me abro, choro. Uma das condições para que a psicoterapia possa acontecer online é que você tenha realmente um espaço adequado para isso, né? Livre de qualquer interferência e principalmente mantendo a questão do sigilo. Então, se você não consegue isso, o indicado é que você vá mesmo até o consultório. Inclusive, é o que acontece, né? Para que eu atenda algumas pessoas ainda presencial, porque realmente não tem essa possibilidade. Entendi. A pessoa não tem essa privacidade, né? É muito importante, né? A gente não se sente à vontade. Inclusive, pode até atrapalhar outra pessoa ouvir e depois querer se meter na Sim. conversa, não vai dar muito Sim. certo. Suelen, eu tive um problema, assim, que foi... Porque a minha depressão, ela... Claro, hoje eu já vejo que eu já tinha antes, né? Mas ela desencadeou mesmo no pós-parto. E eu fui com uma outra profissional que não era muito legal. Até depois que eu parei o tratamento, eu fiquei 4 meses, eu descobri que nem psicóloga ela não era. Não tinha o diploma. E que só piorou a minha situação, né? Ali era tão recente e era tão primordial que eu fosse atendida por uma profissional e acabou que piorou ainda mais a minha situação.
Uhum. Então, eu queria que tu deixasse essa dica, assim, para as pessoas não cometerem o mesmo erro que eu ainda, de que insistir, fiquei 4 meses com essa profissional, né? Como que as pessoas podem identificar que estão sendo tratadas por um bom profissional, né? Qual que é a conduta que esse psicólogo tem que ter quando a pessoa chega na consulta? Bom, primeiro assim, Marina, eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas precisam também da informação quanto a você escolher um profissional, né? Uhum. O que que é importante? Infelizmente, quando a gente vai escolher um profissional, pelo menos eu, quando eu vou ao médico, quando eu vou, né, enfim, até para fazer psicoterapia, porque eu também faço, né? Eu não vou lá no site do Conselho de Psicologia para ver se essa pessoa tem registro, né? A Uhum. gente não costuma fazer isso. Mas, como aconteceu aí contigo, talvez, né? Fica a dica. Quem me indicou foi realmente uma amiga psicóloga que estava também se tratando com ela sem saber. Sem Muito saber, bom. então, é, eu costumo orientar para que a pessoa tenha referências, né? Que você realmente ouça de outras pessoas. Ah, eu fui, funcionou, deu certo. Eu acho que a formação sim é importante, né? O que que essa pessoa faz? Ela trabalha com que tipo em que área que ela atua? Porque às vezes a gente vê profissionais que fazem tudo, né? A pessoa é psicólogo clínico, ela é psicólogo organizacional, ela é psicólogo de todas as áreas, né? Então, nada contra. Se alguém consegue, tudo bem. Mas acho que é importante você ver isso, né? Se a pessoa é um psicólogo clínico, ele atua, né? Onde que ele atua? E depois, acho que a questão do vínculo, ela é extremamente importante, Eu ia falar isso. A pessoa tem que né? começar a criar, né? Tem que ter. Exatamente. Num primeiro momento, como é que a gente faz o contato? Como é que eu recebo os contatos das pessoas, né? Por WhatsApp. A gente vive nesse mundo do WhatsApp. Então, é muito difícil você pegar o telefone e ligar para alguém, né? Uhum. Eu acho que é interessante esse primeiro contato com o psicólogo, né? Você liga, às vezes você vai se deparar com uma secretária ou você vai, né? O psicólogo vai retornar depois, mas é importante conversar. E eu sempre recomendo que você marque um primeiro atendimento para que você possa vê-lo, para que você possa sentir como é que vai ser, se você se sente acolhido, para que você possa ter esse olho no olho. Eu acho que isso é extremamente Eu acho que importante. o que me prendeu nela foi porque eu não queria o medicamento. Eu estava naquela fase de negação, Uhum, de achar, né? Ainda não tinha. uhum, E ela concordou comigo, né? sim. Ela também, ela não fez o trabalho de me convencer de que realmente eu precisava e me indicar um profissional. Ela viu que eu não queria aquilo e ela falou: eu também acho, não precisa, vou te ajudar. Sim, E então aí eu isso é um ponto, fiquei com medo de ir para outro profissional, né? isso é um ponto importante, Marina, que você trouxe, né? Nem sempre acolhimento tem a ver com a pessoa falar aquilo que nós gostaríamos de ouvir, Uhum. né? Porque de repente você vem com a demanda, meu problema é esse, meu problema é aquela outra também, né? Em algum momento você vai se ver com a tua limitação em relação às pessoas também, né? Sim. Então eu acho que esse é um bom caminho, né? Se o profissional ele vai sempre, porque o nosso papel não é nem concordar e nem discordar, né? Te Uhum. ouvir e se colocar numa posição, eu não digo neutra, porque essa neutralidade ela é questionável, né? É uma pessoa que está ali na frente, o psicólogo também é uma pessoa, né? Então não é totalmente, não é 100% livre de qualquer interferência pessoal, mas esse tipo de pontuação, né? Bom, eu vou te ajudar, ou promessas, né? Você vai ficar aqui tanto tempo, em tantas sessões eu vou te dar alta, né? Eu acho que essas questões são pontos importantes que Eu parei acendem um de ir alerta. porque eu cheguei nas últimas 2 consultas e simplesmente ela não desenvolvia comigo nenhum diálogo. Tipo assim, eu não tinha mais nada pra falar, parece. Daí ela começava a falar da Uhum, vida dela, tipo uma conversa uhum. assim. Sim. Daí eu percebi, eu vou pra lá de novo semana que vem pra quê? Se já não tem mais assunto faz 2 Uhum, semanas. Eu acho que eu tô curada, porque não tem uhum. mais nada pra falar. E eu Sim. pedi para ela, tem como a gente fazer agora um intervalo maior, não ser toda semana, porque eu não vejo mais necessidade se eu tô vindo aqui, né?
E ela não quis, ela insistiu que eu teria que vir na outra semana. Daí aí foi que eu larguei mão. Então, eu acho que independente dessa situação, né, que aconteceu contigo, que ela foi atípica, né, Aham. você não estava em psicoterapia, né, porque não era um psicólogo, era um outro tipo de tratamento, né. Embora essa tua situação seja típica, eu acho que esse tipo de sentimento, ele precisa ser levado em consideração. Quando você chega a esse ponto, isso precisa ser dito, porque em Uhum. alguns momentos da psicoterapia isso vai acontecer, né? Isso pode acontecer, de a pessoa, olha, né, eu acho que isso não tá legal aqui, porque a terapia, ela é o paciente, embora a gente chame de paciente, né? A gente pode chamar de cliente, que eu acho que até seria mais adequado, não é alguém passivo, né? Uhum. Não pode ser alguém passivo. Então, você, enquanto cliente, tem a liberdade para dizer, né? Olha, eu tenho sentido dessa maneira aqui, que pode fazer parte do processo, né? Pode ser algum tipo de resistência que talvez a pessoa ou o paciente tenha naquele momento, ou pode ser mesmo do profissional e isso precisa ser revisto. Mas nesse espaço é importante falar sobre, Sim. né? Sem dúvida. Não sei se eu respondi tua pergunta, Marina. Sim, sim, com certeza. Eu recebi mais uma aqui, ó. Qual a diferença da psicanálise e da psicologia? Ixi, Acho que ela quis falar da psicoterapia, né? da psicanálise e da análise. Não, acho que ela está perguntando a diferença da psicanálise e da psicologia mesmo. É? Tá. Vamos lá. Então, o que acontece? A psicanálise, ela foi, digamos assim, o que inaugurou a escuta como a gente conhece hoje. A clínica, como a gente conhece hoje, a clínica psicológica, ela foi inaugurada pelo Freud, lá quando ele cria a psicanálise, ou num primeiro momento, quando ele cria o que ele chama de metapsicologia, né? Então, a análise, ela vai ser feita por um psicanalista que pode ser psicólogo ou não, né? A formação de analista, a formação do psicanalista, ela não requer o título de psicólogo, né? Então, pessoas que tenham um curso superior, elas podem fazer essa formação, mas existem critérios para que a Aham. pessoa possa ser psicanalista. Então, o que ela vai precisar num primeiro momento? Né? Ela vai precisar de uma formação, ela vai precisar fazer parte de uma instituição ser vinculada a uma instituição de psicanálise, e ela vai precisar ter um tempo de análise, né? Ter a sua análise pessoal concluída para que então ela possa ser liberada, né? Para que ela possa se autorizar a ser um psicanalista. E o psicólogo é aquele que faz a faculdade de psicologia e que vai ali dentro dessa formação, né? Caso ele seja um psicólogo clínico, vai se apropriar, vai escolher uma linha teórica com a qual ele vai trabalhar. E aí a gente tem várias possíveis, né? A gente tem os cognitivistas, nós temos os gestalterapeutas, nós temos os comportamentais, enfim. E aí é uma questão teórica mesmo, mas basicamente essa é a psicanálise. Minha bateria, eu tava 100% quando eu comecei, mas a gente, tipo, eu já fiz 1 hora de live agora. Eu vou ligar aqui no carregador. Enquanto isso, eu queria que tu falasse, então, qual tipo que é indicado para depressão? É a psicoterapia o mais indicado? Não tem nenhuma questão específica, né, para determinar a pessoa se ela vai fazer uma psicanálise ou se ela vai fazer uma terapia cognitivo-comportamental. O que a gente leva em consideração, né? Que alguns pacientes, eles vão se adaptar a um estilo de tratamento que por exemplo, né? E aqui eu não quero de forma alguma criticar nenhum tipo de abordagem ou linha teórica da psicologia, porque isso dá pano para manga, né? Sim. Mas talvez a pessoa ela é um pouco mais prática, ela é um pouco mais objetiva e ela não quer ficar mexendo muito lá no passado dela, ela não quer ficar revirando muita coisa, né? Então,
ela vai escolher, né, um profissional, uma abordagem que vai ser um pouco mais, vai ser breve, vai ser direta, vai trabalhar para eliminar aqueles sintomas e vai resolver o problema dela, né? Ah, E interessante, porque eu já tinha escutado falar assim, que primeiro uma psicoterapia e daí depois, mais pra frente, entra numa psicanálise. não precisa, não precisa, assim. Ou você, de repente, identifica que você tem questões familiares importantes, né? E não que uma psicanálise não vai dar conta disso. Ah, não, mas eu quero fazer terapia com um terapeuta sistêmico, familiar. Aí você vai. Mas não tem nada específico. Se você pegar o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que Uhum. é usado mundialmente, né, e é onde estão todas as doenças mentais, normalmente estão catalogadas ali, né, os transtornos mentais, normalmente eles vão colocar como indicação a terapia cognitivo comportamental. Porque ela tem é um tipo de abordagem que ela traz muitos dados, né? Consegue mensurar muito. Veja assim, uma análise a gente não consegue mensurar quantas pessoas fizeram análise e elas tiveram a cura, entre aspas, né? O conceito de Uhum. cura também é relativo, mas de repente em uma TCC a gente consegue uma terapia cognitivo comportamental, né? Então, se você pegar lá esse manual diagnóstico, você vai ver que vai predominar a TCC, mas funciona. Com bons profissionais, qualquer abordagem vai funcionar. Uhum. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui, a Gabi, beijo, Gabi. Como convencer e mostrar para alguém que precisa de ajuda de um psicólogo? Mostrar que a pessoa precisa de ajuda. Uhum. Vamos lá, né? Quanto da vida funcional essa pessoa está perdendo? Então você possa começar por aí, né? Olha, fulano, fulana, você tinha tantos amigos. Acabou a luz, gente. Espera aí só um pouquinho. Faltou energia aqui na minha casa. Espera aí só um pouquinho. Não faz mal. Desculpe, fiquei aqui Esse na último dia está assim, né? Tá caindo meia fase. aqui Pois também. é, mas vocês estão me vendo, né? Sim, aham. Então, o que que você pode fazer, né? Olha, fulano, fulana, você é, gostava, tinha tantos amigos, né? Olha quanto tempo você está passando, de repente, dormindo ou acordado, né? Olha como você tem consumido, sei lá, álcool, não sei, né? Começa a apontar as mudanças no comportamento dessa pessoa que você Nossa, tem ótimo que você percebido, falou. né? Não é uma garantia de que essa pessoa vem para o tratamento, mas pode ajudar muito. Você deu o exemplo ali da tua situação, né? Você falou que você não tinha coragem de procurar, Uhum. né? Que você pediu para uma outra pessoa. Então você também pode se colocar nessa posição e dizer, olha, se você não consegue, eu marco para você, eu vou até lá com você, né? Se Uhum. colocar nessa posição de alguém que pode realmente ser um mediador nesse momento, né? Sim. E eu acho super importante a pessoa perto identificar, né? Que a outra Sim, precisa. Tu sim. vê, Quando porque é eu possível, tinha né? Às vezes muitos sintomas. Eu nem era essa pessoa que não parece que está. Eu tinha muitos. Eu tava apática. Eu dormia muito. Eu tinha que uhum, trabalhar. Eu dormia até 15 minutos antes para ir. Depois eu não conseguia mais trabalhar. Depois eu uhum. não conseguia mais comer. Depois eu não conseguia mais levantar da cama. E mesmo assim as pessoas não identificavam. Então, acho até por isso importante falar sempre que a gente puder sobre depressão, para as pessoas que têm pessoas próximas também saberem Uhum. identificar, né? Sim, porque nem sempre, né, Marina, a depressão ela é incapacitante. Ela vai Uhum, se tornando, mas você está falando aí, não, mas eu trabalhava, eu uhum, dormia até o último segundo, mas eu ia, né? Porque isso culturalmente pega mal, né? Como é que a pessoa vai faltar no trabalho? Como é que a pessoa que não tem nada vai faltar, né? uhum. Ou as pessoas entendem, é um momento da vida, um momento que está difícil, ou associam alguma outra situação, né? A gente sempre tenta trabalhar com uma relação de causa e efeito,
Uhum. Eu tô triste, mas... Até falando isso, agora eu me lembrei de algo que eu escutei esses dias relacionado ao trabalho. Se a gente liga para o chefe e fala, ó, eu peguei uma virose, não vou poder trabalhar, ele entende. Agora, se a Uhum, gente fala, ó, eu não tô me sentindo muito bem, eu tô muito triste, eu tô uhum, com uma angústia, eu tô com uma uhum, ansiedade, uhum. geralmente não entendem, né? Geralmente não entendem. Ou as pessoas perguntam assim, ah, mas por quê? Né? Nem sempre você tem essa resposta. E nem sempre é uma relação de causa e efeito. Nem sempre precisou de um acontecimento, né, anterior para que você se sentisse mal. Não é assim do dia para a noite. Hoje eu estou bem, amanhã eu acordo deprimido. Uhum. Né? Esse sintoma ele vem sendo construído, talvez por anos. Sim. Eu te interrompi antes, o que você estava falando? Não sei. Tá. Tem outra pergunta aqui. Mas se o passado incomoda e vem muito dos pais o comportamento repetitivo? É importante buscar psicoterapia mesmo, né? Entender essa repetição, entender por que essa repetição incomoda, porque não necessariamente a repetição precisa incomodar, Uhum. né? Então aí cada caso realmente precisa ser olhado de uma forma específica, né? Mas se você está identificando isso, que o passado está incomodando, que tem muito dos pais, é válido buscar esse tipo de ajuda, né? Uhum. E outro ponto assim, que eu queria tocar, igual eu falei antes com a Tereza, né? Que a depressão não tem cura e que existem mais chances da pessoa ter cada vez que ela tem uma crise. Uhum, E durante o tratamento, eu acho importante as pessoas saberem, que eu também não sabia, o tratamento ele não é linear, né? Ele tem uhum, altos e baixos. E uhum, o que eu percebi, né, nos meus altos e baixos, que você chegou, me ajudou a chegar, né, nisso, que alguns gatilhos fazem a gente uhum. cair, né? Então, como que acontece isso? Tá. Primeiro, é importante falar que a nossa vida psíquica ela não é linear, Uhum. né? A gente tenta sempre traçar uma cronologia para os acontecimentos. E eu digo que eu costumo dizer isso, né, para os meus pacientes, que as emoções elas não têm presente, passado e futuro. Às vezes a gente pensa assim, eu ouço, ai, mas isso aconteceu há tantos anos. Tipo assim, para que eu vou mexer nisso, né? Ai, nem lembrei agora, mas isso não tem mais nada a ver. Mas a nossa vida psíquica, ela nunca se dá dessa forma, assim, em uma ordem cronológica. Ela vai se dar sempre de uma forma lógica, né? Ah, Então a gente precisa entender que o processo da psicoterapia também vai acontecer desse jeito, não é de uma maneira linear, né? É um passo a passo, uma receita, não, nós vamos nossa, isso fazer para mim isso. foi assim uma janela que abriu quando falou isso, porque eu jamais Sim, imaginava. nós vamos trabalhar isso, e daí você vai ter uma resposta, né? Então, o que as pessoas falam sobre gatilhos, né? Essa pode ser uma palavra, mas vamos pensar. Às vezes as pessoas veem uma recaída e elas dizem assim, ah, eu não sei o que aconteceu, eu estava bem, eu Uhum. estava ótima, e de Eu faço isso repente direto. Ai, meu Deus. mas é comum, né? Mas eu não sei como que aconteceu isso. Então a gente não sabe o que vai fazer referência a uma situação passada, né? Ou o que vai fazer referência à tua dor, se é uma percepção, se é uma palavra que você ouviu, se é um cheiro que você sentiu, né? Se é uma palavra que você não ouviu e que você esperava ouvir, se é um abraço que você recebeu, entende? Tem uma série de coisas que podem vir de encontro com aquilo que a gente está trabalhando naquele momento com o que deu origem ao teu sintoma, né? E levando em consideração que a depressão, a gente tem uma série de fatores que precisam ser considerados, né? Dos neurotransmissores, da questão genética, mas a gente também precisa considerar a maneira como a pessoa se relaciona com o mundo, a maneira como ela se relaciona com a dor, e de repente chegou um momento que aquilo ficou insustentável, Uhum. né? Então, várias coisas que se relacionam a isso, elas podem ser despertadas por diferentes situações, em diferentes contextos. Uhum. E também acho que é importante falar que nesse processo, por mais que a gente já esteja se sentindo bem,
nós ainda estamos fragilizados, porque nós ainda estamos no processo, né, de cura, Exatamente. de tratamento. Então, não é tudo que a gente vai conseguir já sair fazendo, Exatamente. ou não é tudo que a gente vai conseguir conversar, por exemplo, né? Porque às vezes Exatamente. a gente acha super bem, daí sai e quer viver a vida normalmente, né? Igual Exatamente. a primeira vez que eu fiz isso, você me falou, ó, ninguém quebra a perna e já sai andando, tira o gesso Tá e já correndo. sai andando, faz fisioterapia antes, né? Eu acho que isso é bem importante de falar também. Sim, com certeza. Tem um processo, tem coisas que... É que normalmente eu ouço assim, eu só quero a minha vida de volta, né? Eu quero a minha vida como era antes. Né? Você não vai voltar a fazer tudo necessariamente. Você não vai voltar necessariamente com todas as suas relações. Você não vai voltar necessariamente com tudo aquilo que você fazia antes, né? Acho que isso é importante lembrar. E até um exemplo, ontem eu estava aqui com a minha família, que eu sou vizinha aqui da minha mãe, e tem uma pessoa próxima a mim que também está passando por um processo de doença mental. E daí estávamos todos numa conversa, nós duas começamos a passar mal por conta de um assunto, as duas que estão, para ver como, né, não é, como isso realmente não é linear. Durante o tratamento a gente tem que estar sempre alerta. Exatamente. Ó, a gente recebeu mais perguntas aqui. Tô ficando muito escuro aqui, o negócio tá... Tô, né? Deixa eu vir aqui para um lugar um pouquinho mais claro, peraí. Eu acho que eu também aqui já tá escurecendo. Não sei o que acontece. Ó, qual a relação que a raiva tem a ver com a depressão? Ai, ótima essa pergunta. Raiva. Eu vou acender a luz aqui também. Tá. Aqui eu não posso, gente, acender porque acabou minha energia. Vamos lá. E essa minha luz relação é muito boa. A gente pode pensar aqui, né, em relação à depressão, que a doença ela pode trazer à tona uma série de sentimentos, né, e de formas de se expressar. Então, como é que você costuma se expressar? Você normalmente é calmo ou normalmente você se expressaria, né, dessa maneira? Então, em vez de a gente perguntar qual relação a raiva tem com a depressão, vamos pensar qual a relação que a raiva tem com o teu comportamento, com o teu estilo de vida, né? Muito mais do que com a depressão, porque não necessariamente todas as pessoas que têm depressão, elas vão se relacionar dessa forma, vão se expressar dessa forma, né? Eu me sentia mais raiva, mais agressiva. Então, essa irritabilidade, né? Talvez seja isso que define, vamos pensar enquanto raiva, talvez uma irritabilidade, talvez uma euforia, um incômodo, né? Diz respeito a um sintoma mesmo da depressão. É dos sintomas possíveis da depressão, né? Agora precisa ver um pouquinho mais a fundo, né? Em cada caso, o que essa raiva significa. Por exemplo, eu observo, e eu não estou falando de nenhum estudo e nada, mas é da minha observação, e que em alguns casos de abuso, por exemplo, e que vem uma depressão em decorrência disso, esse comportamento de raiva, de agressividade, ele é muito mais comum, né? Então a gente precisa pensar de uma maneira isolada, mas a irritabilidade vem sim como um dos possíveis sintomas para a depressão. Eu acho que até por isso é importante as pessoas que estão convivendo, né, com uma pessoa assim, fazerem tratamento também, né? Tanto por ser difícil lidar com a pessoa que está assim, quanto por esses ataques de raiva, porque daí quem acaba sofrendo também é quem está junto, né? Exatamente. Quem lida, né, com a pessoa com... Desculpa, te interrompi? Não, pode falar. Quem vive, né, quem lida com uma pessoa que tem um transtorno mental, é importante que tenha não apenas informação, né, mas, se possível, que tenha também algum tipo de acompanhamento. E como lidar com a raiva? Chegou a pergunta aqui. Como lidar com a raiva? Vamos lá. Bom, que difícil, né? Como lidar com a raiva? Como diz
meditar É, bastante. depende do contexto onde isso aparece, né? Então, o que que eu diria? Vamos tentar identificar o que que gera raiva. Em que momentos que essa raiva vem? Ah, essa raiva vem quando eu estou com determinadas pessoas, em um determinado momento do dia, é no trabalho, é quando eu ouço o noticiário, né? Por exemplo. Então, num primeiro momento, eu acredito que identificar de onde vem é uma maneira de você tentar evitar, né, aquilo que está gerando essa sensação, essa irritabilidade. Mas se isso vem de uma forma realmente que você não tem nenhum tipo de controle, que você não consegue dar conta, eu acredito que aí é o momento de procurar ajuda mesmo, né? Hum, E um bom psiquiatra pode te ajudar nesse sentido, se você realmente está de uma forma que você não consegue controlar, porque isso, como eu falei, se apresenta também enquanto sintoma, e a medicação ela vai atuar nisso também, né? Para que esses sintomas possam ser reduzidos e você possa ter a continuidade para poder fazer bem a sua psicoterapia, para poder seguir a sua vida. uhum. A Gabi falou ali, nossa, quando não tô bem, eu acabo sendo muito raivosa com as pessoas ao meu redor, mesmo não querendo. Uhum. Aí a Maíra botou aborrecida, sem paciência pra nada, só dormir. Então, precisa de ajuda, né? Sim. Ô, Suelen, e você percebe que tem uma faixa etária que ela é mais vulnerável para depressão? Em geral, os transtornos mentais, né? Eu não tenho certeza se o que eu vou falar está atualizado, tá? Uhum. Pode ser que existam pesquisas mais recentes, mas a adolescência ela é um momento, né, em que existe uma predisposição importante para o desenvolvimento de transtornos. A gente sabe que também já existe em crianças, mas ali na adolescência, e períodos de transição, né, momentos de transição. Então, quando a pessoa precisa renunciar a algo, né, quando existe algum tipo de luto, por exemplo, a pessoa casou, precisou renunciar a algo, é um momento feliz, mas precisou renunciar a algo. A pessoa teve um filho, né? Ou a pessoa vem de um momento de separação. Então, eu diria que uma faixa etária específica, não, mas momentos específicos em que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Normalmente, quando tem alguma troca de ciclo. E precisa ter um momento, precisa acontecer algo para a pessoa desenvolver a depressão? Não necessariamente, né? Como a Teresa colocou anteriormente, né? Existem fatores, a depressão como multifatorial, né? E existem os fatores que são de uma ordem orgânica mesmo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma alteração hormonal, às vezes ela tem uma, uma baixa, digamos assim, né? Ali nos neurotransmissores, embora a gente saiba que não é só isso, pode acontecer, mas em geral ela vai vir vinculada, né, com a percepção de mundo da pessoa naquele momento, A da tireoide maneira também como ela está se alterada, relaciona. eu ouvi falar. A Oi? tireoide alterada também pode levar, né? Sim, sim, alguns casos de, de alteração na glândula podem levar à depressão, sim. Então, quando eu recebo um caso, normalmente sem nada, e aí tem investigação, sem nenhuma causa aparente, não, mas não aconteceu nada, mas a minha vida é nada, então eu faço outros encaminhamentos também, né? Eu chego a encaminhar para outros profissionais para que isso possa ser avaliado também. Já encaminhei para endocrinologista, por exemplo. Aham. A Maíra botou ali 18 anos, eu já sentia tristeza em meu relacionamento. Foi aí que eu procurei. Ah, que bom que ela procurou, né? É, e, por exemplo, né, eu desencadeou a depressão pós-parto, né? Que foi logo Uhum. após o parto. Algumas pessoas chegaram a perguntar para mim, tá, e por que que desencadeia, né? Por que que, por exemplo, porque comigo foi assim, meu filho nasceu, eu já tive uma crise horrorosa já, porque eu tava imensamente feliz, assim, vivendo um conto de fadas grávida, né? De repente,
nasceu. Eu fiquei, por que que isso acontece? Bom, a depressão pós-parto, né, ela pode, ela pode vir em decorrência da alteração hormonal, né, mas ela pode estar relacionada a uma questão de idealização. Quando você tinha uma gravidez, o que que você falou, né? Eu estava super bem, estava vivendo um conto de fadas, né? Uhum. E você idealizou. Aí no momento em que você dá à luz, no momento que você vai parir, né? Você tem um ganho, né? Você sai com um bebezinho, mas você tem renúncias importantes que precisam ser feitas ali, né? Então essa passagem, que é aquilo que eu falei, né? Momentos em trocas de ciclos, a gente precisa prestar atenção no que acontece, né? E como é que foi o parto, né? A idealização disso, como é que você se preparou para isso, o que aconteceu depois? Então tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Mas para falar sobre essa questão de depressão pós-parto de uma forma específica, eu te aconselho chamar a Ana, que ela sabe bem. Uhum. É, a Ela gente sabe entrar no muito. assunto, né, de maternidade, de depressão, baby Sim, sim, blues. que ela é ótima nisso, Baby É, Blues, falar sobre... exatamente. A Karine colocou ali, o meu desencadeou por abuso de remédio para emagrecimento. Nunca tinha ouvido Sim, falar. sim, pode acontecer, né? O abuso de substâncias pode desencadear transtornos também. Uhum. A gente recebeu mais uma aqui, ó. Como se amar mais? Ai, Acho que é um vamos processo. lá. Sim, é uma construção, né? Quando eu li essa pergunta, agora eu pensei assim, boa pergunta, também queria saber, né? Mas vamos Sim. lá. Primeiro de tudo, como é que você se vê na tua relação com as outras pessoas e como é que você se vê na tua individualidade mesmo? Qual que é o teu autoconceito, né? O que que você pensa sobre você? O que que você acha que as pessoas pensam sobre você? Eu acredito que esse processo de se amar mais está relacionado a isso, né? Onde que você busca é, as tuas referências de amor, né? Porque às vezes a gente pensa que se amar mais pode estar relacionado a ser melhor, a ter um desempenho melhor. Eu vou me amar mais quando eu chegar a um determinado objetivo. Eu vou me amar mais quando eu fizer alcançar um determinado sonho. Então, você vê também, aqui o teu amor próprio está condicionado, o teu autoconceito está condicionado, né? Realmente é uma construção Eu acho que a comparação também, né? Quando a gente se compara. também, sim, sem dúvida. Eu vejo isso muito aqui, principalmente na região, né, que a gente mora, Uhum, de todo mundo quer ser praticamente igual, sabe? uhum, Assim, existe essa comparação. Eu só vou, né, ficar bem se eu tiver aquela aparência. Se eu sim, fizer não sei o que no meu rosto, se eu uhum, fizer não sei o que no meu uhum, corpo, se eu vestir tal roupa, se eu tiver tal bolsa, eu acho que a sim, comparação. sem dúvida. A comparação, as referências que você tem, né? Porque muitas vezes as nossas referências, elas não são reais. Não Uhum. são reais no sentido de que elas têm, a gente não sabe como é que é. Vamos pensar o caso do Instagram, né? Todo mundo fala muito sobre isso. É real, né? Uma pessoa, enfim, mas tem toda uma produção por trás daquilo, né? A realidade, ela é um pouco diferente. Vou te dar um exemplo, né? Eu poderia ter montado um cenário maravilhoso aqui, mas de repente acabou a energia, Aham. né? Então a realidade é essa, Sim. né? Sabe que até eu lembrei de uma situação uma vez que eu morava com um casal, duas meninas, e elas eram bem gordinhas e elas estavam tendo uma conversa porque uma não estava tendo autoestima, não estava conseguindo se gostar, estava vendo muito Uhum, defeitos nela. E aí a namorada me chamou e falou pra ela, Marina, fala pra ela, né, você que não é gordinha, né, que não, uhum, se você gosta de tudo em você, se você acha que o teu corpo é perfeito, que teu cabelo é perfeito, seu rosto é perfeito e tal. E eu falei, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né, porque ela pensava que era só ela que estava insatisfeita, porque uhum.
Acho que até hoje em dia está tendo mais essa desconstrução do estereótipo Sim, perfeito, né? Mas isso é muito sim, presente na sim. nossa sociedade, muito É. presente na nossa realidade. Vai algum tempo para isso ser totalmente desconstruído, né? Porque à medida também que a gente desconstrói algumas coisas, a gente vai construindo outras, Uhum, né? A gente desconstrói alguns estereótipos, mas vai construindo outros também. Então, precisa, precisa de muito chão ainda, né? uhum. Chegou outra pergunta aqui. Como colocar limite nas pessoas com aquilo que não nos faz bem? Hum, vamos lá. A dificuldade do limite, acho que é é o primeiro ponto, né? Onde que está essa dificuldade? Qual que é a origem? Por que que é tão difícil limitar o outro? Por que que é tão difícil dizer não? Né? Isso vem de uma necessidade de agradar, isso vem de uma necessidade de aprovação. É importante identificar isso num primeiro momento, né? Porque quando a gente pensa só em como fazer algo, fica, né, fica um pouco superficial. A gente precisa entender de onde vem a dificuldade de colocar o limite, né? Porque você talvez não se sinta seguro para fazer isso, seguro o suficiente para fazer, ou porque, sei lá, de repente lá na infância, né, você foi ensinado que você precisava ser obediente, que você precisava aceitar tudo, que você não poderia dizer não, então a gente precisa ver a causa. São vários, pode vir de vários. Isso, a gente precisa ver a origem disso, né? Mas como colocar o limite? Então, talvez de uma forma mais prática. É, experimenta dizer não, né? Uma vez. Eu sempre falo isso. Pode ser muito difícil, pode ser muito doloroso, mas é um treino, né? Experimente uma vez dizer não e tentar lidar com isso, para ver como é que vai ser, para ver como é que você vai se sentir. Eu penso que até o amor próprio tem a ver com isso, né? Quando a gente se ama, Muito. a gente está seguro para colocar limite. Porque muitas vezes a gente não põe porque a gente acha que a pessoa vai deixar de gostar da gente, a gente tem aquela necessidade, aquela carência, né? Isso, De que né? gosta. Medo de ser rejeitado, né? É... Então, tem Também a ver acho que é com algo isso, sim. natural, né? A gente também não pode se cobrar de que Isso. não consegue colocar limite. É difícil mesmo. É muito difícil, principalmente com algumas figuras, né? Tem, talvez com as figuras de autoridade, com pessoas que nos são caras, que nos são importantes, né? Realmente fica mais complicado mesmo. Aham. Ai, soltou aqui meu celular. Eu não vou aparecer. Desculpa. Eu já fiquei com medo até de ter perdido a live, porque a minha tela apagou. Não, aqui tô te vendo. A Suelen tá desaparecendo na live. Eu tô desaparecendo, mas eu tô aqui, gente. Bom, a gente já tá em 55 minutos, Suelen. Tá. Então, acho que a gente já pode se preparar para despedir, até porque você já tá É, ficando no escuro, né? sim. Quero agradecer a presença de todas as pessoas. A Amanda mandou ali, Amanda, essa Tá. live. Eu fico muito feliz. Espero que realmente Bom, essa live possa ter ajudado muitas pessoas. Que possa ajudar ainda, tá? Se vocês que estão aqui nos vendo acham que essa live vai ser importante para alguém, mande para essas pessoas, porque essa live vai ficar salva aqui no IGTV do @positivante. Depois vai para o meu YouTube, /Marina Comunicadora, e no meu Spotify também, Marina Comunicadora. Aí vocês podem compartilhar, tá bom? Às vezes até eu acho, para mim pelo menos, o Spotify é mais interessante, porque a gente consegue estar no dia a dia ouvindo e continua usando os outros aplicativos do celular, né? sim, Então, acho bom colocar ali. Suelen, quero te agradecer também imensamente por ter imagina. topado. Quero dizer que você arrasou, a Suelen. A Suelen comentou que não é muito de fazer essas coisas, mas nem Não, eu não parece. sou, não é meu Mas perfil. parece que faz todo dia, tá? Foi É, maravilhoso. Sim, obrigada. foi ótimo, eu adorei. Muito obrigada, parabéns também pelo teu trabalho. É muito Obrigada, Marina. importante a gente ter profissionais como você. Ali, várias pessoas comentaram que gostaram muito de você, da tua postura. E Obrigada. quando quiser voltar aqui, tiver outros assuntos, tá Tá aberto, tá bom? bom, eu fico à disposição. Obrigada pela confiança, Marina, por ter me encorajado também.
né? Porque para mim é um desafio realmente falar, porque eu tenho a impressão que eu tô falando sozinha, porque eu não consigo ver as pessoas, né? Acho que se eu Uhum, é tivesse diferente, né? talvez se eu tivesse num auditório, seria mais fácil, mas você me ajudou muito aqui Ai, que nesse bom, que você processo, tem né? Fiquei vontade. bem à vontade. A ideia é essa. Obrigada, então, tá? Eu Até que a próxima. agradeço, Marina. Um beijo para Gente, todo mundo. Obrigada, tá, gente? beijo e uma ótima semana aí para todo Para mundo. vocês também.